Thomson. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre as responsabilidades legais da oficina. A oficina, ela é responsável pelos serviços que oferece. Ela é responsável também pelos produtos que vende para os seus clientes e é responsável por todos os atos praticados pelos seus colaboradores, pelos seus funcionários. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as duas primeiras responsabilidades, serviços e produtos, tá bom? Então, no mundo jurídico, quando existe um defeito num produto ou num serviço vendido para o cliente final, para o consumidor final, nós chamamos esse defeito de vício. Então, aquele produto está viciado ou aquele serviço está viciado. Qual que é o prazo de reclamação do cliente quando houver um vício num produto ou num serviço? 90 dias. Mas aí vem o detalhe, 90 dias são 90 dias. 90 dias não são 3 meses, tá bom? Isso é importante que fique muito claro para vocês. Quando a gente falar de garantia, isso vai ficar mais claro ainda. Mas a garantia legal, ela é de 90 dias. O Código de Defesa do Consumidor fala nesse prazo, 90 dias, não fala em 3 meses. E o que vai acontecer? Se eu falo para o meu cliente, ou se eu principalmente escrevo para o cliente que a garantia dele é de 3 meses, se ele estiver de má fé, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, ai que bom, então a oficina, ela me deu uma garantia, a garantia legal de 90 dias, mais essa garantia contratual ou complementar de 3 meses que está escrito aqui. Então, muito cuidado com isso. 90 dias são 90 dias, 90 dias não são 3 meses. É importante que fique claro isso para você. Mas quando houver um vício, seja esse vício principalmente na peça vendida ou no serviço que eu ofereci, eu, oficina, eu, reparador, tenho 30 dias, diferente de 90, tenho 30 dias para resolver o problema do meu cliente. 30 dias é 30 dias. 30 dias é muito ou é pouco, gente? Depende. Para o seu cliente é um prazo absurdo. Ele quer que você resolva o problema dele quando? Ontem. Ele quer que aquele problema não tenha nem existido. Mas muitas vezes esse prazo de 30 dias pode ser muito pequeno. Principalmente, né, se você tiver que mandar aquela peça para fazer uma análise, para fazer um laudo ali na fábrica. Ó, quem está dizendo isso é o Código de Defesa do Consumidor, não sou eu. O artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, ele explica o seguinte, ele fala que se eu não resolver o problema do meu cliente dentro desse prazo de 30 dias, o cliente ele pode escolher, ele vai escolher se ele vai trocar por outro produto ou por outro serviço e eu vou ter que bancar, se ele vai cancelar aquela compra daquele serviço ou daquele produto, né? Ele não quer mais, ele quer o dinheiro dele de volta, ou o abatimento proporcional do preço. O que é o abatimento proporcional do preço? Só para ficar claro e que está, né, ali na lei, é importante que a gente tenha isso em mente. Vamos pensar num exemplo. O cliente foi na sua oficina para reparar o motor e o câmbio do veículo dele. O motor ficou bom, tá perfeito, não deu defeito nenhum. Mas o câmbio, eu não consegui solucionar o problema do câmbio do meu cliente dentro desse prazo de 30 dias. E ele pediu o cancelamento, ele quer o dinheiro de volta. Claro que com relação ao motor que ficou bom, e eu tinha feito uma nota fiscal só, não é isso para o cliente? Com os 2 serviços. Com relação ao motor que ficou bom, eu não vou precisar devolver o dinheiro. Eu vou devolver o dinheiro só referente ao câmbio que eu não consegui reparar dentro daquele prazo de 30 dias. Apenas para ilustrar isso para vocês. Tá bom, gente? Ficou claro? Eu tenho 30 dias. Por que é tão importante? Porque até 30 dias eu não tenho que correr atrás de carro reserva para o cliente, nada disso. A lei me dá esse prazo para solucionar em casos de garantia, né, o problema do meu cliente. Aí, se eu ultrapassei esse prazo, aí sim eu tenho um problema muito sério para resolver, tá bom? Então, sem desesperos. É importante que a gente perceba que a lei, da mesma forma que ela dá ao consumidor uma série de direitos, ela também exige, né, algumas coisas desse consumidor final e dá ao fornecedor também alguns direitos para executar aquilo que determina o Código de Defesa do Consumidor. Só que
Esse prazo de 30 dias, ele é contado do momento em que o veículo retorna na oficina e o cliente está dizendo que está viciado, que tem um defeito ali. Então, o prazo começa a contar a partir desse momento. Qual que é a grande dificuldade, né? Se eu perceber, oficina, que o defeito é na peça e eu tenho que mandar essa peça para o fabricante para fazer um laudo. Se eu for usar o caminho normal, que vai ser enviar a peça para a autopeça, que vai mandar para o distribuidor, que vai mandar para a fábrica, que vai fazer o laudo, que vai mandar para o distribuidor de volta, vai mandar para a autopeça e vai chegar na oficina, o prazo de 30 dias dá tempo? De jeito nenhum, a gente sabe que não dá. Por isso que é tão importante vocês escolherem fabricantes que têm um link direto, tem uma ponte, um canal direto com você, com a sua oficina. Então você vai poder entrar em contato com essa fábrica através do 0800, através do site da fábrica e vai diminuir esse caminho, abreviar o tempo deste caminho, enviando a peça diretamente para o fabricante para que ele realize o laudo e retorne para você. Porque se você não conseguir fazer isso dentro desse prazo, a sua oficina vai acabar tendo prejuízo de bancar a peça para o cliente, sendo o defeito da peça ou não, sendo caso de garantia ou não, só porque o prazo foi ultrapassado. Ficou clara? Então pega essa dica. Sempre comprar de fabricantes que têm um link direto com você, dono de oficina, com a sua oficina, tá bom? Isso facilita muito a sua vida. Mas aí eu pergunto também com relação aos fabricantes, qual que é a responsabilidade do fabricante quando isso foi identificado por laudo, existe de fato um defeito na peça? Só trocar a peça e mandar uma peça nova para você? Não, né, gente? O fabricante também terá a responsabilidade de arcar com o seu resserviço, com a sua mão de obra. Ora, se o fabricante ele colocou no mercado uma peça danificada, você teve que aplicar aquela peça no veículo do seu cliente, depois tirar a peça e vai ter que aplicar uma peça nova, é claro que o valor da sua mão de obra também deve ser pago pelo fabricante. Outra coisa, e se aquela peça aquela peça viciada, aquela peça danificada, acabou por danificar outros componentes do veículo do seu cliente? Você vai ter que reparar o veículo do seu cliente e entregar o veículo reparado para ele, né? Então, a fabricante dessa peça viciada vai ser responsável por também te indenizar, te reembolsar com relação aos outros componentes, às outras peças que você foi obrigado a comprar para reparar o veículo do seu cliente por conta daquela peça danificada. Mas como é que eu faço? Né? Como é que eu peço esse reembolso para as fábricas? Eu pego o telefone e mando um WhatsApp? Não, né, gente? A gente tem que tomar sempre muito cuidado. Eu tenho que ter as notas fiscais de tudo. A nota fiscal que eu emiti para o meu cliente, até porque eu preciso comprovar quanto que eu cobrei de mão de obra do cliente para poder ser reembolsado pela fábrica. Eu tenho que ter as notas fiscais de todas as peças que eu comprei para aplicar no veículo do meu cliente por conta daquela peça danificada. E, claro, eu tenho que ter o nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? É, de fato, só cobrar da fabricante aquilo que está ligado com o produto que ela vendeu e que está viciado. Eu vou tentar, né, pegar toda a reparação do veículo, né, para que seja reembolsado, só aquilo que de fato foi danificado. Gente, tenham isso num processo na sua oficina, para fazer sempre igual, e aí fica fácil. Né? Você já chega, manda para o escritório e fala: isso aqui é caso de reembolso porque houve um defeito na peça. E aí eu tenho isso num processo, eu já tenho toda a documentação, como eu vou mandar para a fábrica, porque só pedir de boca não vai resolver o seu problema e você não vai ter a mesma credibilidade. Então é importante que a gente demonstre essa organização para que a gente tenha a credibilidade junto a todas as fabricantes. E sempre, óbvio, escolher comprar as peças dos fabricantes que sim se importam com as oficinas e que sim arcam com a sua responsabilidade com relação às peças danificadas que colocam no mercado. Pessoal, a nossa próxima aula nós vamos falar sobre orçamento e diagnóstico. Você não pode perder, te espero lá.